Bom dia, então, quem chegou depois. Estou vendo aí Alexandre. Então, sejam todos bem-vindos para a nossa segunda parte da nossa atividade de hoje, que são os ensinamentos. Nós estamos vendo o 8º capítulo do Guia de Conduta do Bodhisattva, que trata da paramita da meditação, a paramita da concentração. Nós já vimos vários tipos de meditação que se pode fazer, que devemos, inclusive, fazer todas, sendo a mais importante delas a meditação de Tonglen, que, como afirmam todos os mestres, sem a prática de Tonglen é impossível atingir o despertar. E hoje, o Shantideva, na sequência das estrofes que estamos vendo aqui, ele traz uma meditação sobre a empatia, saber se colocar no lugar do outro, que é uma preparação para que a gente possa realmente ter uma prática altruísta no nosso cotidiano, toda a nossa vida, saber se colocar no lugar do outro. É um fator muito importante para que a gente realmente possa fazer isso e praticar verdadeiramente, com corpo, palavra e mente, o altruísmo. E não ter nenhum julgamento em relação a nenhum ser que seja. Que é esse o objetivo nosso aqui. Nós não podemos esquecer que o objetivo da via que o Buda nos ensinou é a via do altruísmo. É o altruísmo antes do despertar e altruísmo depois do despertar. Quem tem outros objetivos, procure outras tradições religiosas ou espirituais que vão ser acolhidos. Tá? Mas aqui a gente não pode esquecer qual é o nosso objetivo. Eu sei que muitos praticantes frequentam os templos budistas e tal, com outros interesses de ganho, interesses de fama ou valorização social, como o Lama Trinley sempre lembrava, que muitas pessoas lembram, praticavam o budismo por conta disso. Mas são atividades equivocadas e que não vão levar a lugar nenhum, a não ser uma grande perda de tempo, e vão continuar causando mal a todos os seres, como sempre fizeram desde os tempos sem começo. Mas a nossa aqui, o propósito é realmente uma transformação da nossa mente para que possamos nos tornar pessoas sem julgamento nenhum, a quem quer que seja, e praticando com corpo, palavra e mente o altruísmo. Então, na semana passada, nós vimos a última estrofe que o Shantideva nos traz, Considerando os seres inferiores, superiores ou iguais a mim, como eu mesmo, identificando-me com o outro. Sem fabricações mentais, devo meditar sobre a inveja, a competição e a vaidade. Então, as estrofes, as 10 estrofes de hoje, nós vamos tratar sobre a inveja e a competição. Tá? E é uma meditação que nós vamos fazer de forma bem resumida, mas é para vocês tomarem isso como um dever de casa para fazer, nas meditações normais que vocês fazem cotidianamente, colocar essa meditação também como prática, pelo menos durante essa semana aí. Sempre lembrando, tomar refúgio, gerar bodhicitta e terminando com a dedicatória, Não é para fazer assim perdido no meio do espaço. Bom, então, vamos dar sequência, então, às estrofes, mas antes, como ensinamento introdutório, como eu disse agora, é uma técnica de meditação que vai solicitar a nossa empatia. Tá? E, para preparar esse pequeno ensinamento, eu usei esse texto aqui, do Matthieu Ricard, que é A Revolução do Altruísmo. É um livrinho um pouquinho grosso, são 715, eu acho, páginas. Enfim, eu vou aqui só usar exatamente 715. É somente uma página, mas deixo aqui de leitura recomendada. Quem quiser saber o que se faz antes da budeidade e, sobretudo, depois da budeidade, é fundamental a leitura e o estudo desse texto maravilhoso do Matthieu Ricard, que é A Revolução do Altruísmo. Então, como é que o Matthieu Ricard fala para a gente? Então, isso aqui é um extrato dessa pequena parte do texto. O que ele diz sobre empatia? Sentir o outro por dentro na experiência vivenciada por outra pessoa. Ou seja, se colocar no lugar do outro
e sentir o que o outro está sentindo. E ele coloca bem claro, não é com o outro, é pelo outro. Né? Falei que a gente ia precisar da nossa mentezinha estável para a gente fazer esse exercício, mas eu vou explicar bem direitinho como isso. O Mathieu Ricard disse que essa técnica, né, essa meditação da empatia, ela pode se dar né, por duas maneiras, que ele chama de, primeira, percepção afetiva, né, que é uma ressonância do sentimento, como ele coloca, que você vê uma pessoa sofrendo, ou uma pessoa muito orgulhosa, sem julgamento, tá? É assim, difícil isso aí, mas a gente vai se colocar, né, em relação com diversos tipos de pessoas, né? Hoje são com pessoas que são superiores a nós e com pessoas iguais a nós. Mas essa percepção afetiva é tentar sentir o que o outro sente. E a outra, né, que é a imaginação cognitiva, que é uma prática absolutamente tântrica, né, que a gente usa a nossa imaginação para poder desenvolver a nossa mente. E aí ele colocou, isso eu achei assim muito precioso. Nós vamos nos dar conta, abre aspas, que o outro sente, fecha aspas. O outro sente, gente. O outro, quem quer que seja, qualquer animal que seja, qualquer ser dos 6 reinos, mas aqui é um exercício que o Shantideva vai trazer como ser humano, nós precisamos nos dar conta disso. Que o outro sente. E sente o quê? Ele sente fome, ele sente frio, ele sente medo, ele tem expectativas, ele tem angústia. O outro sente. Isso é algo revolucionário, porque na nossa sociedade, sobretudo, há o exercício da perversidade e da indiferença. Então, quando nós começamos a perceber, gente, isso é muito profundo, exige do praticante uma grande doação, perceber que o outro sente. Então, isso é super importante. É nesse momento que a gente percebe que o outro sente, tudo isso é que nós vamos começar a entrar nessa, que ele chama de ressonância do sentimento. Né? E ele coloca, você pode até sentir a mesma raiva, o mesmo frio, a mesma dor, mas isso isso que eu falei, não é com ele, mas é por ele. Né? Sentir, sem vivenciar aquele sentimento. Né? Você não vai sentir o frio dele, porque os karmas são separados, como a gente sabe bem lá dos fundamentos. Né? E ele coloca, né? Colocar-se na posição do outro vai desenvolver o que o Kalu Rinpoche precedente coloca, desenvolver o bom coração. Então, quem quer que seja, né? A gente pode, depois que fizer esses exercícios que nós vamos fazer aqui hoje, colocar isso na nossa prática cotidiana. Então, quem quer que seja uma pessoa que você encontrou no elevador, ou que seja o seu chefe, que seja seu cônjuge, que seja quem quer que seja, um político, uma personalidade, né, quem quer que seja, mas colocar primeiro que ele sente. Tá? Esse é o primeiro movimento que nós vamos fazer. E aí ele, voltando aqui para o Mathieu Ricard, ele vai dizer assim, na sequência disso, você vai se propor a ajudar, que é o altruísmo, finalmente, que é o tema desse livro. Então, é isso que o Mathieu Ricard nos fala sobre empatia, né? Perceber que o outro sente e saber se colocar no lugar do outro. Então, vamos para o nosso Shantideva, tá? Gente, isso aqui foi uma pincelada rápida aqui, mas, enfim, né, que espero que vocês se motivem a ler essa obra, que, enfim, tenho certeza que quem pegar de ponta a ponta sai transformado
na sua experiência vivida, tá? E que realmente assim seja, né? Sohar. Então, o Shantideva vai trazer da estrofe 141 até a 146 o exercício nós em relação a alguém superior. E esse superior pode ser, ou tudo junto, né? Honras, riquezas, reputação, condição econômica, né? Financeira, qualquer que seja uma posição superior. Tá? Quem quer que seja, não tem específico, né? Que esteja numa posição, que tenha uma casa melhor que a sua, que tenha qualquer coisa melhor que você. E é para a gente desenvolver em nós a inveja que temos em relação a essa pessoa. Tá? Então, todas as estrofes têm que ser lidas como um exercício para desenvolver em nós, para que a gente possa perceber a inveja e o ciúme que temos. Tá? Porque se a pessoa pega um texto do Shantideva e vai ler isso aqui, entendeu? Vai entender o texto de uma forma completamente errônea e equivocada. Tá? Então, esses aqui são exercícios, tá? São meditações para que a gente veja isso. Porque enquanto a gente fica se achando, eu não tenho ciúme, eu não tenho inveja, nada se resolve. É preciso que a gente veja isso para que a gente possa dar o devido tratamento, para erradicar essa emoção perturbadora terrível, que é o ciúme e a inveja. E aí, como um raio à noite do Dalai Lama, ele vai falar, todos têm a natureza de Buda, ou seja, todos são iguais. Então, ninguém fique preocupado, vai desenvolver a minha inveja, né? Meu ciúme, vou ficar pior. Não, todos somos Budas, e não é para ninguém pirar com isso, né? Porque eu sou Buda e tal, e enlouquece nessa. Mas vamos, então, ver o que o Shantideva nos traz nas estrofes, né? Antes, no comentário, diz, né? Se trocarmos de lugar com alguém superior, vamos ver essas emoções. Então, vamos lá o que diz o Shantideva. Ele, meu self, né, tem honrarias, mas não eu. Ele tem riquezas e eu sou pobre. Ele é louvado e eu recebo críticas. Ele é feliz e eu sofro. Estão entendendo isso, tá, gente? Está bem claro para todo mundo? Isso aqui é um exercício, é uma meditação, tá? Não é para ninguém ficar se sentindo assim vitimizado ou qualquer coisa assim, não. Não é isso, é para a gente imaginar. Pode imaginar qualquer um que você veja esteja numa posição superior a você e pensar, ter esse tipo de meditação. Nos comentários é dito que você pode fazer esse tipo de exercício colocando você como bodhisattva, olhando para o seu eu anterior, o seu ego anterior. Mas, pela assim, que eu conheço de vocês, acho que esse é um exercício assim, um pouco mais difícil, mais elaborado, que talvez solicite uma qualidade de prática que talvez não esteja presente. Mas é recomendado nos comentários que se faça assim também. Mas vamos começar, né, você e alguém numa posição superior qualquer. E aí é dito, né, ele, né, essa pessoa, né, enfim, quem quer que seja, né, tem até gatinhos e cachorrinhos que têm condição de vida melhor do que um ser humano. Então, você pode pensar isso também, né? Uma pessoa que não tem condição de alimentação, de abrigo e tal, e pode imaginar esses cachorrinhos, gatinhos, que, né, são tratados assim com todo luxo, né? Às vezes até desnecessário, mas, enfim, faz parte da nossa cultura. E aí vem as estrofes a seguir, tá? Vocês vão fazer isso, depois vocês peguem o texto e façam essa meditação. Sempre refúgio bodhicitta antes e faz a dedicatória no final. E no comentário é dito, né? Como você se sente? E aí o Shantideva segue, né?
Sou eu que faço o trabalho. Ele só fica bem à vontade. No mundo, ele é reconhecido como grande, eu como insignificante e sem qualidade. E aí, você está na condição do desfavorecido, né? Né? Ele fica bem à vontade, né? Bem confortável, mas eu que faço o trabalho. E, gente, olha, isso acontece no nosso cotidiano, não acontece com alguém, tipo, sei lá, seu chefe, né? O chefe está lá, né? Tem uma pessoa que fala assim, me falou recentemente, mas a rainha Elizabeth, né? Fica lá à toa e tal, ela é a rainha, mas não sei o quê. Eu falei, olha, mas veja a história dela, tudo que ela teve que enfrentar e tal, mas a pessoa acha que a rainha Elizabeth é assim, o top, né? Então, tem esse sentimento, né? Eu que trabalho tanto e tem a rainha que não faz nada, né? Gente, não, sabe? Ela tem um trabalho dela que poucas pessoas gostariam de ocupar uma posição como a dela. Então, da gente pensar isso, né? Que isso acontece no nosso cotidiano. A gente tem esse tipo de pensamento terrível. E aí é engraçado porque nessa estrofe, né, no comentário diz, né, no mundo ele é reconhecido como um grande, né, uma pessoa importante, tem servos e cavalos, né, porque, enfim, os comentários são de tempos passados, né, hoje em dia tem assim cavalos, até tem pessoas que têm cavalos, mas não tem. E aí fica a pergunta de novo, como você se sente em relação a uma pessoa que tenha o que quer que seja a mais que você? E o Dalai Lama diz, né, em comentário dessa estrofe, né, não se desencoraje, porque mesmo que as suas qualidades sejam medíocres, todos são Budas em potencial. Tá? E essa questão do superior e do inferior é relativa. Nós vivemos, né, na condição aqui nossa de ter um corpo, né? Ninguém está aqui experienciando a realidade última. Nós estamos numa vida relativa. Então, alguém que possa nos parecer superior, às vezes ele é inferior a alguém. Né? O teu chefe, né? Se não é, sei lá, o presidente da empresa ou o presidente da república e tal, ele vai ter alguém que mande nele. Então, essa questão de ser o superior é relativo. Né? Às vezes ele, sei lá, num outro ambiente, né, que ele, sei lá, que de um esporte que ele pratica e tal, ele é o inferior. Então, começar a pensar desses aspectos relativos em relação a essas posições que nós colocamos nas pessoas, esses rótulos. E o Shantideva, então, segue, né? Gente, é pesado, tá? Vamos lá. Como assim ninguém sem virtudes? Todos os seres têm qualidades, ainda que sejam relativas. Comparados a alguns, eu sou inferior. Isso é verdade. Comparado a outros, eu sou superior. Isso é verdade também. Então, isso é uma outra meditação, né, que nós vamos fazer na sequência, né, dessa meditação que está sendo aqui elencada hoje, em relação a isso. Quantas vezes, né, nós nos sentimos assim, alguém sem virtudes, sem qualidades? Não é verdade? Isso aí acontece. Eu não tenho essa força, né? Eu não tenho essa coragem, eu tenho, né, não tenho a capacidade, não tenho os meios. A gente se sente assim, pobrezinho, sabe? Vítima. Não, aí vem o Shantideva e diz assim, todos os seres têm qualidade, ainda que sejam relativos. E aí, ler essa estrofe e fazer uma pequena meditação depois. Vocês estão entendendo isso, tá? Vocês estão entendendo, gente? Porque essa parte do texto aqui é bem complexa. É preciso que a gente leia e faça uma meditação posterior na sequência deles, né? E nos comentários é dito, nesse mundo nosso aqui relativo, que nós estamos vivos, não há valores absolutos.
né? O que pode ser maravilhoso para uns, né? A pessoa está lá feliz que comprou um carro lá, sei lá, desses mais simples e tal, aí chega alguém com um carro super chique e tal, e aí o cara está lá feliz com um carrinho zero que ele comprou lá, né? Um carro mais popular, assim. E aí chega o outro com, sei lá, com um carro, sei lá, Porsche, um carro desse assim. Então, é relativo, né? Ah, mas o Porsche é usado. Ah, mas o meu é novo. Então, sempre lembrar dessa questão de que tudo é relativo, né? Esse nosso mundo relativo, por isso que ele é relativo. E nos comentários é dito, né? Dessa inveja que sentimos em relação ao outro, vem dois sentimentos: o da arrogância e da vitimização. Isso acontece, né? Essa semana eu estava no Sacolão, até contei essa história ontem para uma pessoa, enfim, na casa da minha família, e contei essa história. Eu estava lá na fila do Sacolão, e a hora que eu vou só tem idoso, né? Enfim, essa hora nem, né, os deficientes físicos, né, os que são atendimento prioritário, nem tem, porque é muito cedo e tal, só tem os idosos. Aí nós estávamos todos, nós velhinhos, uns mais velhinhos, outros tal, só quem tem mais de 80 que passa na frente de nós velhinhos novos. Aí chegou um rapaz, né, jovem, máximo uns 35 anos, chegou lá na caixa e falou assim: olha, porque eu sou morador de rua, então eu vou passar na frente de todo mundo. Aí a caixa falou assim: olha, aqui é fila prioritária, né? Você atende alguma das condições? E ela foi super educada, né? Você tem alguma deficiência física e tal, porque ele não podia estar gestante nem carregando um bebê, né? E tampouco era idoso. Aí ele falou assim: não, eu sou morador de rua e vou passar na frente de todo mundo. E a caixa não deixou. Gente, o rapaz fez um espetáculo no Sacolão inteiro, porque ele era um morador de rua e ele queria passar na frente de todo mundo. Então, olha como é que foi uma experiência. Eu, né, preparando esse ensinamento para vocês, olha como é que as coisas são relativas e como é que esse pobre rapaz, né, que é uma pessoa desfavorecida na nossa sociedade, desenvolveu um sentimento, né, enfim, provavelmente de inveja, né, de alguém, né, que está ali na fila, né, que vai passar na frente dele, e de arrogância. E isso acontece com a gente. Shantideva está falando, a gente precisa ver esse sentimento. Enquanto a gente não vê, a gente passa batido por isso. E vai causar sofrimento em nós mesmos e sofrimento nos outros. Todas as nossas relações serão contaminadas por esse sentimento de vitimização e arrogância, frutos do ciúme e inveja, que é lá, né, uma das 5 emoções perturbadoras primordiais lá, né? Tem as 2, desejo e aversão, depois vem as 5, e dessas 5 é que vem as 84 mil emoções perturbadoras. Então, olha só que refinamento o Shantideva nos traz aqui, todos os comentários nos ajudando a compreender isso. Então, olha só que coisas tão sutis, mas é preciso que a gente faça, então, essa meditação. E aí, deixa eu ver, não, é isso mesmo, 144, porque eu ponho em vermelho as anotações do Dalai Lama, mas eu já falei para vocês. 144. Devido ao declínio da minha ética e da minha compreensão, e pela força das minhas perturbações, estou impotente. Ó minha mente, eu mereço ser curado, aceito com submissão até mesmo as punições. Tá, sim, o texto. Tá? Então, isso aqui é mais um exercício para a gente perceber a inveja e o ciúme que temos alojado na nossa mente e coração. Então, o que nós vamos entender, né? Pelo declínio da minha ética é o primeiro treinamento, tá? E da minha compreensão, desenvolvimento de praja, de sabedoria, e pela força das minhas perturbações, que são o quê? As paixões, as emoções perturbadoras, né? Estou impotente.
Essa é uma frase para a gente anotar e virar lá um slogan lá, igual do texto de Lojão. Por que estamos impotentes? Não posso praticar, isso aí é difícil. Né? Alguns de vocês que não estão entendendo, não estou entendendo nada. Né? Vai ter isso, né? Depois esse negócio vai para o YouTube, vai ter gente que não está entendendo nada. Mas porque não tem, né, prática anterior. E aí, por quê? Aqui, ó, declínio da ética. A ética está ok? Entendeu? Pratica excelente virtude, evita qualquer mal que seja, praticar qualquer mal que seja. Isso é fundamental, isso é o primeiro treinamento. Né? Tem a palavra correta, né? O meio de vida correto, a ação correta. Se não tem isso, gente, não vai passar para frente. Está entendendo como é que o ensinamento do Buda inicial é fundamental? Só a pessoa está perdida, não vou lá ver o ensinamento do Shantideva. Não vai acontecer nada. Vai entender tudo errado. Então, é por isso que nós nos sentimos impotentes. Diante do outro lá. O outro tem isso, né? Não, se você não tem essa condição, é porque você está impotente. Ó, minha mente, eu mereço ser curado. Então, essa estrofe aqui está falando que é o diálogo, né? Como eu falei anteriormente, que a gente pode fazer também, né? Você, como Bodhisattva, desprovido de tudo, né? Está só com a sua veste, né? Só com sua tigelinha de mendigar. E aí você coloca, eu mereço ser curado. Porque a sua estrutura egóica, ela tem meios de te ajudar com esse tipo de exercício. Tá? E aí ela diz, aceito com submissão e voluntariamente até mesmo as punições, as palavras ofensivas, os golpes, os inconvenientes, tal como um mau aluno. Então, essa estrofe aqui, tá? É você, né? Você como Bodhisattva desprovido desses meios do ter, né? Você só está assim, bom, vamos lá nessa história, conversando com o outro que tem como, entendeu? Te ajudar. Entendeu? Olha, é bom para você praticar, é bom para você estudar. Mas, sabe, porque não é um Bodhisattva lá realizado, não, gente, é um Bodhisattva no começo do caminho lá, né? Não, vamos lá, né? Tem escutar, refletir e praticar, né? Cria condições para a sua prática. Ele tem, né, essa nossa estrutura egóica, tem como, né, a gente usar ela para facilitar os nossos meios de prática. Está meio pesado, gente, é porque o ensinamento é difícil, tá, de hoje. Mas, enfim, a gente vai fazer uma pequena meditação daqui a pouco. 145. Mas se de fato não fazes nada por mim, né, continua com esse diálogo, por que me menosprezas? Ainda que você possua virtudes excelentes, para que elas servem se você não me ajuda? E aí, a 146. Esse ser sem compaixão por aqueles que foram pegos na garganta envenenada dos renascimentos inferiores, orgulhoso por exibir suas qualidades diante dos outros, deseja se comparar aos sábios. Aí a gente olha para o nosso, que eles chamam no comentário, esse ego anterior, o quanto que nós nos comparamos aos sábios. Eu sou um praticante antigo. Tem gente que fala isso. Eu já terminei a prática. Gente, ninguém terminou prática nenhuma, sinto muito. Ninguém. Já realizou a budeidade? Já está lá Niguma, Sukhasidi, né? O Buda Shakyamuni, que vai trazer a historinha dele hoje. Já? Não terminou prática nenhuma. Mas quantos de nós, como praticantes, já se coloca como um sábio? Sou um praticante. Às vezes nem fala para os outros, né? Que é a conduta correta. Ele diz para si mesmo, eu sou um praticante, um grande praticante. A gente está aqui querendo se comparar, sabe? Muita atenção com isso. Então, nos comentários é dito, né? Que é isso, né? Você se passa por um bodhisattva, mas sua conduta é vergonhosa. Está assim nos comentários. Então, nós ficamos
essa pretensão de nos colocar como um grande praticante, ou uma falsa humildade, né? Eu estou no começo do caminho, mas lá por dentro, assim, não, mas eu já tirei a foto com Rinpoche, né? Já tenho tais iniciações. É muito sutil isso. Nós precisamos ter cuidado em relação a isso também, porque é uma armadilha gigantesca. Porque você está trocando sua apreensão egocêntrica lá com valores mundanos para uns sagrados, mas é tudo fake. É só uma armadilha da nossa apreensão egocêntrica, tornando-nos uma pessoa melhor, mais bacana, entendeu? Mais reconhecida na sociedade. O Kalun Poche, o presidente tem um ensinamento dele, né, que diz assim, nem diga que você é budista, né, nem para você mesmo, né? O importante é desenvolver um bom coração. Então, esse é o sinal de progresso na prática, né? Se é budista, se não é budista, é mais um rótulo. A questão é se você está desenvolvendo um bom coração. Deixa eu ver se fala mais alguma coisa aqui nos comentários. Não, era isso. Então, agora, nós vamos fazer, eu vou usar o texto de um dos comentários, que é um resumo dessas estrofes, tá? E aí nós vamos fazer uma pequena meditação, que é tipo, só assim, um pequeno exercício, tá? Para que vocês treinem um pouquinho do que vai ser a meditação que vocês vão fazer ao longo da semana ou o tempo que vocês quiserem. Tá bom? Entenderam isso? Aqui a gente já fez Refúgio Bodhicitta e vai fazer a dedicatória lá no final do ensinamento. Então, estamos, assim, protegidos como prática, tá bom? Ninguém fique com medo, não. Vocês entenderam o que é para fazer, gente? É só para a gente olhar e ver que a gente tem ciúme, a gente tem inveja. Tá bom? Bem claro isso? Então, vamos lá. Eu vou ler o texto, tá? Se alguém se sentir desconfortável, tá? Só fica esperando o tempo passar. A gente volta daqui a pouquinho, tá? Sou eu que... são as mesmas estrofes, né? Sou eu que faço todo o trabalho, né? Ele só descansa. Ele é reconhecido e é considerado pelos outros. Eu sou um ser insignificante e sem qualidade. O declínio da minha ética e compreensão da natureza dos fenômenos e dos outros seres é devido às emoções perturbadoras. Eu não sou responsável. Ele deve cuidar de mim, devo aceitar todos os inconvenientes. Ainda que ele possua qualidades para ajudar, ele nada faz. Não somente ele não ajuda, mas também não tem compaixão por aqueles que estão na goela dos renascimentos inferiores. Ele propaga suas qualidades e tem a pretensão de se igualar aos sábios. Então, imaginem quem quer que seja, tá? Qualquer um que tenha uma condição, qualquer que seja também melhor que vocês. Tá? E nós vamos fazer uma meditação 1 minuto só, tá bom? Entenderam direitinho o que é, né? Tá? É só para a gente ver que a gente tem ciúme, a gente tem inveja de alguém, ou de um cachorrinho, um gatinho, quem quer que seja. E aí no comentário é dito, né? Essa meditação sobre ciúme ou inveja, né, por um ser, né, uma situação melhor que a nossa,
vai nos ajudar a vencer o orgulho arrogante que a gente tem, né? Colocando-nos no lugar do outro e buscando a diferença entre um comportamento que deveríamos ter após ter tomado o voto de Bodhisattva e aquele que realmente temos. Olha como é sutil esse ensinamento de Shantideva, gente. Aí não pode esquecer que estamos a poucas estrofes dele dar os ensinamentos sobre a sabedoria. Então, olha que coisa refinada, que meditação difícil. Olhar para esse ser, né, que estamos aqui, nós, bodhisattvas, tão engajados nessa vida e tal, e a gente tem ciúme, a gente tem inveja. E aí devemos dar o tratamento disso, né, que daí, né, tem com a meditação de calma mental, de Chinê, deixar isso passar, mas é difícil, mas nós podemos usar a técnica da prática do regozijo, tá? Desenvolver verdadeiramente o regozijo pelas honras, pela riqueza, né, pelos elogios que o outro recebe. E de verdade, não é simplesmente, né, o outro lá, sei lá, tem um carro maravilhoso e tal, realmente ficar feliz com isso. Porque a gente faz um negócio meio fake. A gente se pretende um sábio, só que não. Então, desenvolver, né? Pode ser tanto com um quanto com o outro, a gente antidotar esse ciúme e essa inveja. Não é tarefa fácil, né? Porque ela é uma das 5 lá iniciais, mas é absolutamente possível. Tá? Entenderam, gente? Fiquei assim pensando, gente, será que eu pulo essas estrofes? Mas, enfim, até o final do capítulo, o Shantideva vai propor esse tipo de exercício. E aí nós chegamos, então, na 147. Que é esse mesmo exercício, mas com alguém que é igual a nós, que tem uma mesma condição, que é para que a gente veja ou desperte em nós a nossa rivalidade, o sentimento de competição que temos com os outros, tanto na vida mundana e pior ainda se é no contexto do Dharma. Chega a pessoa, porque eu já tenho tal iniciação, né? Mas eu não tenho, né? Nós estávamos lá, mas fez a prática? Entendeu? Mas eu fiz a prática, o outro não fez a prática. A rivalidade que a gente tem no ambiente do Dharma e fora dele. A gente quer competir, né? O outro lá comprou um celular, não sei o quê. Mas o senhor não pega 5G. Eu vi isso essa semana, pessoa. Falei, mas que porcaria é essa? Vai fazer o que com isso? Mas já tá, o outro é tão pop quanto, vamos dizer, né? A pessoa não pode sair comprando 3, 4 celulares. A pessoa já está querendo rivalizar. O outro tem. Eu quero também. Né? E a nossa sociedade narcísica, competitiva, explora esse sentimento de rivalidade que a gente tem. O outro tem lá uma máquina de lavar melhor que a outra. Mas faz o quê? Não, ela seca. Mas você usa, funciona, a pessoa não usa, mas comprou, porque a outra tinha, eu quero a outra igual. Por quê? Porque gente, são relatos, né? Vocês sabem que aqui eu conto casos reais, né? Porque a roupa sai assim, eu não gosto. Bom. Mas para que comprou um negócio caro? Então, perceber a rivalidade que a gente tem com os outros. E é muito sutil, porque isso está assim entranhado, sabe, na nossa apreensão egocêntrica, e a gente nem se dá conta dela. Mas aqui a meditação é para a gente perceber esse desejo de competição, de rivalidade que temos com os nossos semelhantes. Tá? E aí é semelhante na posição social ou como praticante do Dharma. Deixa eu ver se fala mais alguma coisa aqui do comentário, né? É isso, né? Ver como somos competitivos, né? E é necessário que vejamos isso para poder curar essa mácula na nossa mente. Que é a competitividade invejosa, assim, é que pode ser com alguém um pouquinho melhor que você, tá?
Então, só para dizer aqui que fala no comentário. Então, o que fala o Shantideva na estrofe 147? Quanto àqueles que são meus semelhantes, a fim de superá-los, vou conseguir me tornar rico e estimado, mesmo que isso leve a disputas. Aí nos comentários, né? Quanto àqueles que são meus semelhantes, a fim de superá-los, né? De ser superior a eles, eu vou garantir me tornar rico e estimado, mesmo que isso leve a disputa e use a violência. Olha para você. Gente, não é para fazer tipo um confessionário assim, não. Olha para você. Veja em situações passadas ou alguma situação que vocês estejam vivendo, o quanto que a gente quer isso. A gente quer ter mais que o outro. O que quer que seja. Eu tenho isso. E nesse mundo de tantas bobajadas que vem, entendeu? Eu quero ter. Quer ter um negócio. Estava lá, eu estou com um problema familiar, aí precisei passar um dia lá na minha... Aí chegou um folheto, não posso falar, mas enfim, um hub desse que vende um monte de coisa, né? Aí a pessoa pegou o tal do papel assim, da propaganda, vê se tem aí alguma coisa interessante. Eu falei, mas a pessoa tem celular, tem tudo, não, mas vê se tem alguma coisa interessante. Então, tem essa coisa toda, não, mas para quê? Porque aí eu vou ter um fogão melhor que o seu. Seu cozinha, para que você quer outro? Não, mas quer, porque é um modelo melhor. E às vezes nem é para mostrar para o outro, não, mas é para você. Olha, eu comprei um fogão que tem uma quinta chama. Usa? Não, não usa. O que é? Faz marmita? Precisa de 5 chamas? Mas a pessoa quer. E eu estou dando exemplo aqui bem simples, mas isso atinge uma esfera muito maior. A gente quer ter mais que o outro. Quantas coisas que a gente trabalhou, né? Se esforçou, ficou noite sem dormir e tal, para ter uma coisa igual com a outra. Né? Quando eu era criança, a gente visitava uma cidade lá no interior, e eu achava engraçado, né? Que sempre as casas estavam diferentes, com as casinhas lá do interior, né? Era tudo pobre, tá? Mas, enfim, ela estava com uma cor diferente, tinha um puxadinho lá na varanda e tal. Aí eu perguntei lá para a minha tia, né? Que era minha tia-avó, eu falei assim, é bom, né? Todo ano que a gente vem aqui, a cidade está diferente, né? Ela falou assim, não, mas é porque sempre, quando um pinta a casa de uma cor, o outro vai pintar de outra, que ele acha mais bonito. Vai fazer um puxadinho na varanda, entendeu? Vai fazer uma coisa. E eu guardei esse exemplo. Gente, eu era pequena, né? Era uma criança, assim. E eu achei engraçado isso, que a cidade era uma cidade pobrezinha, entendeu? Lá no interior lá de Minas, mas as pessoas disputavam a bobagem, assim, entendeu? Um anãozinho no jardim, eu me lembro de que uma tenor botou, porque ela ficou melhor. Então, para mim, como criança, era engraçado numa cidade dessa, que as pessoas disputavam entre elas botar um anão no jardim, porque ficava mais chique, tá? Então, para a gente ver isso, quanto que isso acontece realmente no nosso cotidiano enquanto seres humanos. E aí o Shantideva segue, né? A todo preço exibirei diante de todo mundo minhas qualidades, mas farei de forma que as qualidades do outro ninguém jamais ouça falar a respeito. Pesado isso aí, gente. O quanto que nós nos comportamos dessa maneira. Se exibir diante de todo mundo as qualidades. Quem segue os ensinamentos, né, comigo, assim, sabe que eu falo, não fala para ninguém das suas práticas. Porque eu fiz isso. Falo para os vizinhos, falo para a família, posto no Facebook, posto não sei aonde. Porque fez. Porque você está alimentando a sua competitividade com o outro. Então, fica quieto. E no mundo, né, na nosso mundo, na nossa mundaneidade, temos esse comportamento também. Pode não ser de uma forma muito direta isso, mas nós precisamos olhar
para dentro de nós, fazer um exercício de reflexão e ver o quanto que temos isso, exibir as minhas qualidades, né? E não falar das qualidades do outro. O outro fez alguma coisa de positivo, fica quieto, entendeu? Aí, como ele diz, né, o Shantideva, ninguém jamais ouça falar. Você oculta. Mas, em compensação, vem né, a sequência da coisa, né? Aqui ele falou para não falar nada a respeito, que é a 149. Da mesma forma, ocultarei as minhas faltas, né? E serei venerado, bajulado, mas não eles. Acumularei muitos bens excelentes, serei honrado, mas não eles. É muito sutil isso aqui, gente, né? Porque nós que já nos engajamos numa via espiritual, nós já temos uma certa humildade, né? Já temos alguma coisa assim que está, por enquanto, assim, tá bom, é assim, não está de verdade, né? Não está inteira, né? Com corpo, palavra e mente. Mas quanto que temos esse pensamento, né? Tanto na nossa vida mundana mesmo e na prática do Dharma. A gente vai, porque eu vou ser venerado, porque eu tenho, né? Tem essa competitividade, né? A gente já, no Capegê, a gente já, né, de tanto tempo assim, né, sobre a influência, sobretudo do Lama Trilê, de não ficar fazendo, né, um rol, né, das práticas que fez ou que deixou de fazer. Isso aí já vigora isso. Mas tem pessoas que chegam, teve iniciação do quê? Como é que é? Tal. Teve uma época assim, bem sombria, onde as pessoas viajavam para a Europa, Estados Unidos, para ter uma iniciação, uma prática que não iam fazer, mas isso, esse mal nós já conseguimos apagar, né? E aí, a 150, que é a última de hoje, o Shantideva nos diz, né? Durante muito tempo, com prazer, verei seus infortúnios, né? Eles serão alvo do riso de todos, e todos os repreenderão, irão menosprezá-lo, né? Durante muito tempo, com muito prazer, com muita satisfação, verei seus infortúnios, né? Por conta das ações negativas, quaisquer que eles tenham feito, né? Qualquer, né? As pessoas cometem lá um ato negativo e vêm os infortúnios. Eles serão alvo de piadas, de deboche, de riso dos outros. E todos farão críticas, irão menosprezá-lo. Então, essa é uma outra estrofe, né? Uma outra meditação que nós podemos fazer. O quanto que nós... aqui a gente pode colocar um exemplo de uma notícia, né? Alguém que tenha, sei lá, cometido crime ou tenha feito alguma coisa, um ato negativo qualquer, e a gente, vai apodrecer na cadeia, tomara que morra, desgraçado. A gente não faz isso, gente. Pode deixar, porque a lei da nossa sociedade vai dar, né, o tratamento para isso. Não precisa ficar preocupado, não precisa gerar na sua mente esses sentimentos em relação ao outro que cometeu um ato negativo, qualquer que seja. Os mais leves, né, aos mais graves. Deixa, né? Primeiro tem o karma cuidando dele, tá bom? Tudo bem, ninguém escapa, né? Os atos amadurecem com certeza no autor, e tem a regulação da própria sociedade que diz o que pode ser feito ou o que não pode ser feito. Tá bom, pronto. Agora, você viu uma notícia no jornal e a pessoa fica com aquela raiva, né? Desgraçado. Olha, a gente faz isso. É preciso que a gente olhe para isso, né? O quanto que a gente tem esse sentimento. Deixa eu ver que fala mais alguma coisa. Assim, que é dito nos comentários, né? Em relação a esses dois tipos de meditações aqui que o Shantideva nos propõe, né? Sentir o desconforto da estrutura competitiva da mente. É preciso sentir esse desconforto e para poder dar o tratamento, porque enquanto está passando batismo, a gente não vai
Não vai passar, né? E a gente pode fazer isso também, que é colocado nos comentários, da gente imaginar o outro lá, né? Enfim, colega seu de trabalho, né? Que seja no mesmo, né? Colega mesmo, né? No mesmo status que você dentro do trabalho, ou um colega seu de sangue ou de esporte, qualquer coisa que você seja, e tentar se colocar no lugar dele. E ver o sentimento. Exercício, tá, gente? Exercício. O que ele sente em relação a você. Né? Será que ele acha você uma pessoa bacana? Entendeu? Uma pessoa que, né, é colaborativa, né, que é realmente altruísta, amorosa, bondosa? E não é fake, é de verdade. Tá? Ou estamos só disputando alguma coisa. Então, essas são as meditações. Então, para puxar o que diz no comentário, é dito, né? Que a gente vai fazer uma pequena meditação. E é dito, né? Em relação aos meus semelhantes, a fim de superá-los, vou me tornar rico e estimado, mesmo que seja através de disputas. Exibirei diante de todos minhas qualidades por todos os meios, e farei com que ninguém saiba das qualidades alheias. Ocultarei minhas faltas, serei bajulado, mas não eles. A partir de agora, reunirei muitos bens, serei louvado, mas não eles. Por muito tempo, verei os seus infortúnios com muito prazer. Eles sofrerão o deboche e o desprezo de todos, e todos farão críticas. Então, faremos 1 minuto novamente dessa meditação sobre a rivalidade. Então, na meditação nós desenvolvemos, né, percebemos, na verdade, esse sentimento, né, de rivalidade. E aí tem o método tanto de chinês, né, da calma mental, que é deixar esse sentimento de rivalidade partir, let it go mesmo, ou a meditação sobre a equanimidade, tá? Que é o antídoto para a competitividade. Tá bom? Então, vocês vão fazer ao longo da semana, aqui só 1 minutinho e tal, mas vocês podem fazer isso, tá? Sempre lembrando que é somente um exercício, como o Mathieu Ricard colocou, que ele coloca que é usar a nossa imaginação cognitiva. Tá bom? Claro isso? Tá? Espero que vocês tenham entendido, né? Quando eu vi que tinham essas estrofes, eu fiquei assim, bom, será que eu vou fazer o quê com eles, né? Porque, enfim, como a gente não está no presencial, né? Eu não posso estar vendo o que está acontecendo com cada um de vocês. Eu pensei assim, bom, vamos pular. Mas por que pular Shantideva? É assim, são os ensinamentos. Então, resolvi dar para vocês, mas que vocês entendam exatamente o que Shantideva está querendo aqui, né? Para que a gente se torne invejoso nem com sentimento de competitividade, mas que a gente veja isso e dê o devido tratamento. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, porque foram tantas as anotações. É isso, né? É dito, né? Observar, né? É possível a gente também fazer uma observação entre a diferença desse nosso estado mental, que nós vamos descobrir com essa meditação, com a de um bodhisattva.
Bodhisattva não está competindo com ninguém. Não tem sentimento de rivalidade com ninguém. Eu sou um Bodhisattva da 10ª terra, eu sou da 8ª. Não tem isso, né? Dessa maneira, vamos desenvolver o desejo verdadeiro de ajudar os outros. Então, vocês estão entendendo muito bem que isso aqui tudo está preparando a gente, com essa imaginação cognitiva aqui, para que possamos realmente desenvolver o altruísmo. Tá bom, gente? Alguma dúvida? Foi pesado hoje? Foi, mas é assim o Dharma conforme a gente vai prosseguindo, tá? Tem a historinha, né? Porque eu trouxe uma coisa boa, né? Depois, para ninguém sair muito pesado. Mas vocês entenderam que é para fazer aí essa meditação. Tudo bem? Até aí? Então, só para tornar o nosso domingo um pouco mais leve, mas não se esqueçam de fazer essa meditação. Eu trouxe hoje uma historinha que está no capítulo sobre a concentração ou a meditação no Tripitaka, quando ele fala das paramitas. Então, essa historinha conta a história do despertar do Buda, está no Tripitaka 6, volume 5, parte 5, páginas 82 e 83. É o despertar do Buda. Então, o que se passa, então? O príncipe Siddhartha, ele estava caminhando, e ele, num determinado momento, ele pegou um monte, né? Pegou do chão algumas folhas, né? Capim e tal, e fez um pequeno assento. Colocou suas mãos justapostas, unificou a sua vontade, purificou o seu coração e entrou em estado meditativo. E disse a si mesmo, né? A partir de agora, meu corpo vai secar, se mortificar, mas não me levantarei até me tornar um Buda. E ele foi entrando num estado meditativo a cada vez mais profundo, e aí ele obteve a primeira absorção, né, o primeiro dhyana, depois a segundo dhyana, o terceiro dhyana, né, a absorção, e depois atingiu a budeidade, né, o perfeito e sublime despertar. Nesses dhyanas, ele percebeu, então, né, quem havia sido seus familiares em vidas passadas, as suas próprias vidas, e ele aniquilou todas as máculas. Então, esses são os 3 dhyanas, né, ou 3 absorções que o Buda atingiu. E ele atingiu o perfeito e sublime despertar. Aí, o que ele fez? Ele se levantou daí e foi lá para a beira de um rio. E aí, nessa beira do rio, era onde vivia o Naga Mukalinda. E ele sentou lá nessa beira do rio e entrou novamente em estado meditativo. E aí conta a história que do seu corpo começaram a surgir raios de luz imensos, né? Com muito brilho, e em todas as direções. O Naga Mukalinda, que vivia lá na residência, lá no fundo do rio, viu aquele brilho todo chegando ali. Aí pensou, né? Eu já vi esse brilho antes. Esse brilho só ocorre quando algum, né, um ser, né, um ser humano, ele atinge a budeidade, né? Eu vi isso com como é que é? Krakuchanda, o Kanakamuni e o Kasyapa. Eu já vi esses 3. Então, eu acho que alguém deve ter atingido o estado de Buda. Aí ele subiu, né? Foi lá para a superfície e viu, né, já o Buda Shakyamuni, com aqueles raios todos de luz, e com as 32 marcas menores e as 80 marcas menores. E falou assim, olha, ele atingiu a budeidade. E aí ele se prosternou, né, e circunambulou o Buda 7 vezes. Mesmo assim, ele não conseguia se aproximar do Buda. Ele tentava, mas não conseguia, né? Tal a irradiação que ele tinha. E aí ele pensou, né, o Mukalinda,
falei, olha, eu vou fazer aqui uma prova com ele, um exercício com ele. E aí provocou chuva e vento, né, bem fortes assim, e protegeu o Buda com as suas 7 cabeças, que é uma imagem, né, que alguns de vocês já devem ter visto e tal, que é o Mukalinda protegendo o Buda Shakyamuni. Durante esses 7 dias e 7 noites, o Buda Shakyamuni ele nem respirou. E o Mukalinda, por sua vez, não teve desejo de absolutamente nada, né? nem nada de comer, nem nada de beber. E passaram, então, por essa experiência. A partir daí, o Mukalinda viu que ele realmente era um Buda. Né? E aí, depois disso, ele, Mukalinda, se transformou num Brahmane, se prosternou novamente, uniu suas mãos e perguntou ao Buda: você obteve o estado de um ser né, não sensível ao frio e calor, nem fome, nem sede. Seus méritos te protegem de todas as influências perniciosas. Você tem a qualidade de um Buda. Vós sereis venerado nos 3 mundos. Esse não é um motivo de alegria? E aí o Buda respondeu: os livros santos de todos os Budas de todos os tempos passados dizem assim: quando os seres se afastam das más vias e obtêm a condição humana, é uma razão de alegria. Quando um homem está nesse mundo e permanece em solidão, é razão de alegria. Quando se obtém a realização de uma predição, é a razão de uma alegria. Quando o homem está neste mundo e é animado pela benevolência e não faz nenhum mal a nenhum ser, é razão de alegria. Quando os terríveis venenos de Mara são aniquilados, é razão de alegria. Quando os sentimentos são simplificados e se está isento de desejos e não se busca a glória, é razão de alegria. Quando neste mundo obteve-se a sabedoria e tornou-se um mestre entre os devas e homens, quando se atinge a vontade vazia, a mente unificada e sem distinção entre todos os fenômenos, quando esse corpo, que é o receptáculo de todos os desejos, retornamos à primitiva impessoalidade, quando a calma da perpétua meditação, quando se superou todo o sofrimento, é a razão da alegria. Esse tem a alegria insuperável. Então, isso é alegria insuperável, gente. São esses critérios aqui, né? De ter se tornado um Buda. São esses, né? E aí o Naga disse, então, se prosternando: Senhor, eu confio nos seus ensinamentos, né? Eu confio em você. E aí o Buda pediu a ele para que ele se confiasse também à Assembleia das pessoas que praticavam, né? que é a Sangha, né? E ele diz: são pessoas que estão desenvolvendo a vontade, né? Desenvolvendo a bondade e aniquilando o seu desejo, né? As suas vontades, dos desejos dos órgãos dos sentidos. E aí o Naga, então, se converteu, e aí é dito, né, que muitos seres igualmente se converteram. E aí o Buda termina essa história contando: essa é a maneira pela qual o Bodhisattva concentra o seu coração pela paramita da concentração. Então, eu quis trazer essa história, né? São poucas histórias que tem nesse capítulo, mas para a gente ver qual é a nossa razão de se regozijar, mesmo com a gente mesmo, quando cada um de nós, através da nossa prática, com corpo, palavra e mente, nós obtemos algumas dessas que ele descreve como alegrias, né? Quando os terríveis venenos de Mara são aniquilados. Isso é a razão de alegria. Quando podemos pegar um aqui, por acaso, né? Quando nesse mundo se obteve a sabedoria e se tornou o mestre dos devas, dos homens, né? Da vontade vazia, ou seja, a aspiração pura pelo Dharma, a mente unificada, né? Em concentração meditativa, sem distinção entre todos os fenômenos. Todos os fenômenos têm
um único sabor, que é o sabor do Dharmakaya, né? Todos os fenômenos, né? Né? Tudo que surge são desprovidos de natureza própria. Então, esse é o único sabor. Então, essas são as nossas alegrias que vamos conquistando através da nossa prática, com o desenvolvimento da nossa budeidade e atualização dos estados de Buda. Tá bom? Então, uma história linda, né? Despertar do próprio Buda, com o que a gente deve se regozijar e não se perder nas emoções perturbadoras, né, do ciúme, da inveja e da competitividade. Tá bom? É isso, gente. Alguma pergunta em relação, né, tanto ao texto quanto dessa prática? Porque tem que ficar muito bem claro isso aí, senão vocês vão fazer tudo, né, sem ser da forma correta e vão encontrar alguns probleminhas por aí. Entenderam bem? Bom, então, chegamos aqui no nosso horário. Eu espero que vocês realmente tenham a oportunidade de fazer algumas dessas meditações, né? Não precisa fazer todas assim, na sequência, mas pega uma estrofe dessa, 4 versinhos, e façam esse exercício. Se ficar difícil, se ficar complicado, deixa, entendeu? Tem outras tantas meditações que a gente pode fazer, porque está complicando mesmo, que a gente está chegando lá no famoso 9º capítulo do Bodhisattva Charavatar. Aí a coisa vai apertando mesmo, tá bom? Mas com muito respeito pela capacidade de cada um de vocês, né? Ninguém se aventura a fazer alguma coisa que, né, não dê conta, né? Mas com perseverança para vencer uma eventual preguiça que possa surgir, mas faça essa meditação respeitando o limite de cada um, tá bom? Então, o que a gente faz? A gente faz a nossa dedicatória, né? Que realmente todos os seres possam se beneficiar, né? Então, graças a esse mérito, tendo obtido a onisciência e vencido os inimigos, que são as máculas, posso liberar todos os seres do samsara, agitado pelas ondas de nascimento, velhice, doença e morte.